Está começando o Futebol por Músico, esse programa sensacional que a gente com certeza tem muita coisa para contar, muita coisa para viver. São só músicos sensacionais e que tem história no futebol, tem história na música, só craque de primeira, tanto no futebol quanto na música. E ao meu lado, claro, essa fera, guitarrista, produtor musical e que vai me ajudar a conquistar o mundo com certeza, Márcio Souza, que está com a gente para começar o programa de hoje. Fala, Marcinho. Grande Fabiano, é isso aí, galera do Futebol por Músico, esse programa sensacional desde 2008, eu lembrei. Isso. A gente foi até meados de 2010, não foi isso? É quase 2011, na verdade, né? Eu nem lembro qual foi a última entrevista que a gente fez, mas a gente teve como é o nome dele, aquele radialista que a gente fez? Teve o Luiz Mendes, rapaz. Luiz Mendes. Como esquecer o comentarista da Palavra Fácil? Inclusive, eu tentando ser comentarista, eu falava, era a minha referência. E foi sensacional a entrevista dele. Foi, com certeza. A gente gostei muito desse vídeo, né, depois, esse áudio. Depois. Eu gostei muito no final, quando ele fala assim, Fabiano e Márcio, parabéns pelo bom programa de vocês. Eu falei, pô, que isso? Que honra, né? Que honra. Sensacional. Vamos chamar essa galera. Pode falar. E os nossos trepidantes aí? Vamos montar essa gig? Vamos chamar todo mundo aqui para o palco. Ih, rapaz, aqui, deixa eu ver todo mundo. Aí, tá faltando gente? Tá. Agora tá faltando o cavalo. Aí, a nossa banda está formada. Ao centro aí tem o meu amigo Cláudio Cotti, guitarrista tricolor. Tem ali ao lado dele, na minha ponta direita, pelo menos esse negócio de falar de ponta direita em vídeo é engraçado. Tem que ser de quem tá vendo e de quem tá assim, de quem tá falando. Depende para que lado você tá atacando, né? Flavinho, o nosso baterista botafoguense. Do lado, embaixo do Flavinho, tem Dodô Moraes, é o flamenguista, grande pianista, tecladista, arranjador. E ao lado do Márcio, à direita, embaixo de mim ali, tem meu amigo Cavalo, Alexandre Cavalo, que, além de sensacional baixista, produtor musical, e é torcedor do Vasco da Gama e está com a gente. Ô, Márcio, a gente começa o programa de hoje e não tem como, né, falar da rodada que aconteceu. E aí a rodada começou, o primeiro jogo foi Flamengo, se não me engano, né? Flamengo e Resende. E aí eu queria saber do Dodô, primeiro para começar, né, até porque o assunto é esse que está em voga, não adianta, o Rafinha vai ficar no Flamengo, tá brigado, o que aconteceu com o Rafinha, Dodô? Babou, desafinou, saiu fora do andamento, não acompanharam o clique. É mesmo? Eita. O que aconteceu foi, o Rafinha disse que ele liberou até o salário dele, disse que o salário dele ia ser pequenininho, coisa e tal, disse que fez de tudo para voltar para o Flamengo, mas como é briga política lá dentro, uns gostam, outros não gostam, acabou que o Flamengo falou que foi por falta de grana, mas o Rafinha disse que não era, é por briga política lá dentro. Que coisa, hein, rapaz? Palavras dele, ele disse que ele foi vítima, né, de uma guerra política. Política... O pessoal, ele falou que o pessoal lá estava com medo que ele era tipo um líder ali, principalmente na campanha da Libertadores, o cara era uma referência ali dentro, aí tem um pessoal lá que não gostava disso. Mais ou menos isso daí. Então vamos seguir, deixa eu ver aqui, conversar agora com o que vai jogar amanhã, inclusive, na próxima rodada, o tricolor Cláudio Cotti. Fala aí, Cláudio, qual é a novidade do Fluminense, Cotti? Boa noite. Deixa eu ligar o microfone aqui, eu sou novo nesse negócio de rádio aqui. Saudações tricolores, Fabiano, aos amigos trepidantes aí, Marcinho, Cavalo, Dodô, Flavinho. Rapaz, Fluminense mais uma vez, né? A segundo jogo com o Roger no comando, mais uma vitória em cima do Bangu. Não gostei da atuação, mas o que vale é o resultado, né? O que vale é o resultado, acertando o time, tá voltando aí com os titulares aos poucos. O Fluminense venceu, não convenceu, mais 3 pontos, já encostamos lá no G4, né, do Campeonato Carioca. E amanhã mais um jogo, né, Fabiano? Esperar para ver. Vamos ver se o time vai engrenando aos poucos aí, para ver se a gente tem um pouco mais de motivação para assistir o Fluminense. Ô, Cotti, você acha que o Ganso foi catucado? O bicho é outro, né? Diz catucar a onça com vara curta. Tu acha que catucar o Ganso com vara curta? O cara acordou, rapaz.
Acordou nada, Márcio. Acordou nada. Ele me engana. Não me engana, Márcio. Ele não me engana. Fez um golzinho ali, pô. Vai botar também. O treinador botar o cara de centroavante, cara. Tanto garoto bom lá de Xerém. Pô, não dá. Mas aí valeu pelo gol, valeu. Eu torço por ele, eu torço para que ele volte a ser o Ganso. Ele com a bola nos pés é indiscutível, é um craque. Sensacional. Mas, porra, o cara tem que participar do jogo. Ele não pode ficar andando, olhando o time jogar e quando a bola chegar no pé dele, ele tentar resolver de alguma forma. Mas é complicado. O futebol hoje é muito dinâmico. Ele tem que participar, tem que correr, tem que ajudar, tem que combater. Não é só com a bola no pé. Com a bola no pé é indiscutível. É craque. Eu gosto muito dele como um jogador técnico, né? Mas você falou da dinâmica do futebol de hoje. E ele acaba ficando meio que sem função, ele começa, joga ali na frente, recua um pouquinho, aí recua mais um pouquinho, depois sobe de novo. Então essa ideia de colocar ele como falso 9, mas foi muito falso mesmo, né? Muito, quase não pisou na área. E detalhe no final do jogo, hein, Cavalinho? No final do jogo, foram entrevistar ele ainda mandou um recado pro Fred. Aí, Fred, tô metendo gol, hein? Vou tirar tua vaga. Duas velhas, uma botando pilha na outra, pelo amor de Deus. Olha, rapaz, mas tá certo. O Cote falou uma parada aí que eu fiquei meio espantado aqui. Não, eu quero que ele volte a ser o Ganso. Na verdade, você falou volte, estou tentando lembrar quando foi que ele foi bom pra caramba. No Santos, ele foi. No Santos, ele foi um jogador muito cogitado para disputar a Copa do Mundo. Quando ele jogava ali ao lado do Neymar, ele era um jogador referência no futebol mundial. Ninguém apostava que o Ganso não fosse estourar no futebol mundial. Ele era um craque de bola, Depois disso, eu não lembro do Ganso. Não, ele teve uma contusão até séria depois dessa fase do Santos. Eu vi um jogo do Santos no Campeonato Paulista que no final o Santos estava com tinha tido jogadores expulsos, né? Estava com -1 ou -2 e no final das contas, bicho, quem ganhou aquele título foi o Ganso segurando a bola. Foi. Organizou aí o meio campo. Até o treinador pediu para sair. Ele falou: não vou sair, não. Vou ficar exatamente. Eu tô bem, vou ficar, não vou sair. Pô, mandou no treinador. Eu esqueci o nome do treinador, cara. Eu tô com a imagem dele na cabeça, mas esqueci o nome dele. Daqui a pouco os amigos vão comentar aí. Não era o Dorival, não? Não, o Dorival. Dorival. Mas ele jogava muita bola. O Fabiano, naquela época do Santos, ele era um craque, cara. Ele era um craque. Não, eu acredito, tá? Eu lembro disso, né? Mas só que ali tinha uma série de coisas que influenciavam, né? Tinha o Neymar, que também estava jogando muito, tinha aquele garoto da base do Santos também, que estava começando, esqueci o nome dele agora. Na época, o meio campo do Santos estava bem organizado e isso fazia dele um craque também, né? Apesar eles ganharam a Libertadores, foram jogar o Mundial lá, afinal com o Barcelona, tomaram uma piaba do Barcelona, mas aí o time já não era mais o mesmo. Mas era um timaço. Era um timaço. Já era o Muricy que era o técnico, né, na época do Mundial. Vamos seguir aqui, tem o meu amigo botafoguense, baterista, que sabe tudo também, que tem ele tem um Clique como sobrenome, né? Flavinho, e aí, cara, qual a novidade do Botafogo? Novidade é mais um campeonato, né? Agora com as gloriosas, né? Campeãs, cariocas, e felicidade total. O clube se consolidando também como um grande clube no futebol feminino. E é isso. Eu queria lamentar pelo Fluminense. Placar do jogo do Botafogo. Deixa eu só pegar esse gancho rapidinho, Flavinho. Você tá dando os parabéns para a menina, realmente ganhou do Fluminense. O Fluminense estava ligado no Campeonato Brasileiro lá, que ganhou em cima do Internacional também. Parabéns às meninas do Fluminense que foram campeãs brasileiras em cima do Internacional. Pode continuar, Flavinho. Não, eu ia comentar isso. O futebol carioca, o futebol feminino carioca, mandou bem esse final de semana. O Botafogo ganhou do Fluminense, o carioca, que foi campeão brasileiro. Então, quer dizer, as meninas estão mandando bem. Parabéns para o Fluminense e para o Botafogo. Então, assim, um jogo legal, um jogo importante. E o Botafogo agora colocando as gloriosas, né? O Botafogo como glorioso, falando das gloriosas. E eu fiquei muito feliz hoje também de saber disso. E rapaz, vamos para frente. Eu tô com uma piada pronta aqui, eu não queria fazer, mas vou ser obrigado, cara. Faça. O cavalo caiu, cara. É verdade, cara. Daqui a pouco é o Flavinho, hein? Não. Ninguém cai, não.
Já recebi uma mensagem dizendo aqui, ó. Minha internet deu ruim, falando lá de baixo. Deu ruim. Caiu o cavalo, que era para falar. Bom, mas de qualquer forma, então vamos seguir aqui. Vamos falar do jogo, então, cara. O jogo de ontem, de ontem não, o primeiro jogo, o Flamengo. O Flamengo começou arrasador contra o Resende. Foi assim, mas não fazia gol, né? Chegou no segundo tempo, disparou a fazer gol. Como é que foi o jogo? Disparou com a ajudinha também, um pouquinho da ajudinha do Resende também, né? O pessoal do Resende deu uma entregada legal ali, né? Você achou mesmo? Mas eu achei que o Flamengo estava merecendo no primeiro tempo. Não, o Resende é fraco, né? Além de fraco, tinha um jogador do Resende que tinha uma tatuagem do Flamengo, você viu isso? Esse papo de entregar com tatuagem do Flamengo aí complica, né? Ele era da defesa? Ele era da defesa, Fabiano? O que o Dodô está querendo dizer é disparidade técnica, né? A diferença. O time do Resende tecnicamente é fraco, não tinha como, não. O Flamengo começou bem. O destaque do Resende, né, pelo que eu vi ali no jogo, vinha sendo goleiro, cara, apesar de ter tomado 4 gols. Mas para mim foi um dos. O primeiro tempo, ele jogou muito no primeiro tempo. O Cartoloco jogou? O Cartoloco não? Não, jogou não. Cartoloco? Mas piada. Foi um jogo do Flamengo, Dodô, que eu achei que assim, que estava voltando o Vitinho, estava voltando o Pedro, voltando do tempo de licença que eles tiveram, quase férias. Mas o time ali, no geral, até o Vitinho, rapaz, eu vou te falar. O Vitinho, o Márcio uma vez falou, todo mundo fala, mas o Márcio falou que é um vagalume, né, que de vez em quando ele acende, mas ele deu uns 2 bons chutes no jogo, o Vitinho, né? Não sei se jogou bem. Ele foi um golaço. Foi golaço. Mandou o famoso pombo sem asa. Aliás, os dois essa é antiga, hein? Essa é antiga. Folha seca, né? Aí é mais no tempo do Luiz Mendes. Tempo do Luiz Mendes. É que eu cheguei a bater papo com o Luiz Mendes, né? Eu tô por dentro desse diálogo. Os gols do Flamengo, todos foram bonitos, né? Até aquele gol, o primeiro gol. O primeiro foi maravilhoso, um balaço lá de longe, né? Do Vitinho, né? E depois teve aquele outro, né? Do menino lá que fez o golaço também. O cruzamento pegou de primeira, o golaço do. O nome dele? O golaço do jogo foi desse rapaz, o Rodrigo Muniz, que é um dos artilheiros do campeonato, né? Quer dizer, tá atrás do Volta Redonda. Mas ele mandou muito bem. O gol dele foi sensacional. Gol de Maracanã, né? Como eu vi o locutor falando lá. Esse foi um gol de Maracanã. Fala em Maracanã, tem uma coisa, desculpa interromper vocês. Você não pode. Gosto de fazer. Não, mas eu não entendo, mas fala em Maracanã. O Fluminense vai sair agora, próximo jogo, para jogar em Bacaxá. E o Flamengo não sai do Maracanã para jogar com ninguém, só joga no Maracanã. É muito dizer, é um campeonato de várzea mesmo. Vou te contar uma coisa. Mas você sabe, Maracanã é nosso, rapaz. Mas o Fluminense também, o Maracanã é do Fluminense também, pô. E o mando de campo é deles, pô. Então, pior que agora, nessa época de pandemia, não pode nem falar que a gente está enchendo o estádio, né? E o Fluminense não enche, né? Todo mundo tá igual. Mas, Cote, esse problema aí não é do Flamengo, não. São os adversários que querem jogar no Maracanã. Não, Fabiano, não. A federação permite que o Flamengo compre o jogo para jogar no Maracanã, caso o adversário queira vender. Mas vem cá, por que o adversário quer vender para o Flamengo e não quer vender para o Vasco? Não quer vender para o Fluminense? Porque o que tem aí debaixo dessa... Tem alguma coisa, tem aí, cara. Não é possível, porque é desigual. Você, uma equipe que sai do Rio de Janeiro para ir para Bacaxá, um desgaste, perde um dia de treinamento por causa da viagem e tudo mais, parece que não influi, mas influi. E outra coisa, não tem torcida, mas os caras estão em casa, entendeu? Então, quer dizer, você pega uma estrada daqui para Bacaxá, queixo duro, aquele ônibus, porque você não vai de voo, você tem que ficar dentro do ônibus e tudo mais, aí vai um dia, volta no outro, já é um dia de treinamento que você perdeu. E o Flamengo fica em casa o tempo todo. Isso já aconteceu no campeonato passado. Então torna-se tecnicamente muito desleal. Porque o Flamengo está ali numa posição cômoda. O Vasco vai ter que sair para ir para Bacaxá, amigo. Vai ter que ir à volta redonda. O Fluminense vai ter que sair. Então, o Flamengo não vai a lugar nenhum. Então isso tecnicamente é desleal para a competição.
É uma vantagem. Um parênteses que eu queria abrir aqui, porque, pô... Ainda no teu parente, eu assisti um jogo entre Boa Vista e Bangu. Acho que foi aquele jogo. Boa Vista e Bangu. Né? Lá em Bacaxá. Bicho, aquele campo ali tá horroroso. Sem falar nisso, né? Sem contar que não pode ter uma contusão de jogador. É campo de areia, cara. Um pedaço ali de areia. Eu fiquei espantado quando eu vi o campo. Falei, pô, como é que pode permitir? Agora, o Flamengo não vai jogar nesse campo, né? Não, credibilidade zero. Credibilidade zero. Imagina se machuca Gabigol. Imagina se machuca... Arrascaeta, o Fred pode machucar, o Nenê pode machucar. Aliás, toda a equipe do Fluminense, que é a única que vence o Flamengo no campeonato, pode machucar. Né? Pode. Aliás, nos campeonatos, né? O Cote nos campeonatos, não só no Carioca. Esse ano, pô, foi no feminino, foi na base, foi no profissional, foi em tudo. Quer dizer, esses podem machucar. É complicado. Cara, eu acho que o Flamengo precisa viajar menos, porque em 2019 a gente viajou muito, até para o Mundial, a gente viajou muitas horas de avião, tá? Dá uma descansada agora. Um pouco. Tá certo. Bom, esse jogo não tem muito o que falar, até porque foi vitória taxativa do Flamengo, não pelo placar, mas o jogo todo comandou. Mas o jogo de ontem, rapaz, que é o primeiro jogo, Botafogo e Vasco, tem algumas particularidades, né? Eu achei o Botafogo melhor no primeiro tempo e no segundo o Vasco melhorou, mas eu acho que mesmo assim eu dou uma vantagem para o Vasco, não, o Flavinho. Aliás, para o Botafogo, a vantagem para o Botafogo. O Botafogo estava assim, invicto, sem tomar gols, né? Há 4 partidas. E ontem o Vasco, né, furou o olho do Botafogo. Mas mesmo assim, eu achei o jogo do Botafogo melhor. Achei que o Botafogo melhor. Tanto que o Cavalinho já caiu. Ó. Eu vi, amedrontou ontem e já foi embora hoje. Sacou? Cadê você, Cavalinho? Cadê você que não vem, Cavalinho? O Cavalo tá mandando as mensagens aqui, ó. Instabilidade na área. Acho que tá rolando um tiroteio lá. Pô, mas ele mora bem, pô. Não é possível. Ele tá dando um migué mesmo. Ficou com vergonha do time dele, né? E aí, porra, caiu. Sacou? Ó, eu vou fazer um comentário aqui a respeito desse primeiro tempo. Não é para defender o Cavalo, não. Mas o que acontece é o seguinte: o Botafogo. Olha aí. Ó, ele tá falando aí. O Botafogo, ele teve. Tava ouvindo a mensagem do Cavalo aqui. Todo mundo ouviu. Aí o que acontece? O Botafogo teve mais volume de jogo ali, porque o Botafogo estava com meio campo melhor. Inclusive, o melhor jogador vinha sendo aquele Friso. Não, um jogador que o Botafogo comprou agora. Isso. Agradou a galera. Tanto o Botafogo quanto o Vasco estão fazendo contratações assim, de aposta, e que até agora eles estão mostrando serviço, né? Tanto de um time quanto o outro. Agora, interessante, mesmo com esse volume, o Vasco chegou ao gol do Botafogo ali umas 3 vezes, com perigo, e o Botafogo não conseguiu dar uma finalização, nem para fazer o gol, porque o gol foi contra. É verdade. Agora, quando chegou no segundo tempo, o Botafogo voltou ainda melhor do que o Vasco, e não sei se o Flavinho ia concordar comigo. E aí finalizou mais, inclusive fez o goleiro do Vasco lá praticar umas 2 grandes defesas, assim, e é um goleiro que está precisando também mostrar serviço, porque ele é uma aposta muito grande, ele jogou em todas as seleções de base, e não vinha tendo essa atuação tão boa assim. É garoto novo, né? Para goleiro, então, é uma posição muito complicada para você já chegar se firmando. Então, ele fez 2 defesas que o Botafogo estava ainda com mais volume. Mas, de repente, não sei se é aquela história do, não pode perder, não sei o quê. Do meio para o final, o Vasco começou a chegar em cima do Botafogo. Uma coisa engraçada, como é que o jogo vai mudando. E eu não gostei muito do jogo, não. Foi um jogo, assim, de 2 clubes que estão em reconstrução, reestruturação. Então, o que acontece? Mas no lance ali no lance ali no finalzinho, depois o Cavalo comenta, o gol do Vasco foi uma jogadinha que pode-se dizer que foi ensaiada, né? Cruzamento no primeiro pau, o cara aparece, joga a bola pro segundo, que pega a defesa do Botafogo aberta. O gol do Vasco, já não tinha goleiro, praticamente, o goleiro quando voltou, o cara já estava quase dentro do gol para fazer o gol.
era o último momento, assim, eu vi numa matéria o técnico do Vasco pedindo para que todos fossem para a área e tal, não sei o quê, que o cara esperasse para fazer o cruzamento. Mas, na verdade, foi um vacilo do zagueiro do Botafogo. Ele não tinha que esperar que a arbitragem fosse dar a falta. Exato, o vacilo foi aí. O Botafogo podia ter matado o jogo. O Botafogo deixou de matar o jogo, pelo menos em duas oportunidades ali, com o Babi, né? O Babi perdeu um gol feito. No segundo tempo. Tava 1-0 o Botafogo. Se o Babi mete aquele gol ali, cara a cara ali, ele matava o jogo. Matava. Tá faltando aí a oportunidade do Botafogo caprichar mais na finalização também. Aliás, cara a cara mesmo, né? Literalmente cara a cara, o Babi perdeu o gol. E quando não mata, aí corre o risco, porque quando do meio para frente, o Vasco teve uma chance lá com o MT, que acertou o travessão, uma bola que sobrou para ele, que, inclusive um jogador que se o Vasco marcar toca, porque ele ainda não é jogador do Vasco, ele é emprestado do Volta Redonda, é o que a gente chama de meia confecção, né? Ele jogou a base... Se fosse meia confecção, era MC, não era MT. MC, né? Outra coisa, esse negócio de nome, né? MT é legal, né, cara? Eu não conheço nenhum MT, só ele. A CBF querendo que chame o garoto de Matheus Nunes. Pô, coisa feia. Matheus Nunes nem nome de jogador. MT seria o que, MT? O que seria MT, Marcinho? Deve ser por causa do Matheus, não sei, mas eu só sei que MT, não tem nenhum MT. É legal. Naquela época tinha Zico, tinha... o Flamengo tinha... Lico, Tita. Fio, Lico, Tita. Zico. Pô, é tudo assim. É nome de jogador, né, cara? Adílio já é nome grande. Agora é nome e sobrenome, né, cara? Agora o Vasco tem um jogador que tem um nome bacana, Laranjeiras. É homenagem ao Flamengo. Peraí. Satisfeito sorrir. E o Cavalo já chegou de sola. Voltou. Não é assim, não. A internet tá igual o Vasco. A internet tá igual o Vasco, tá intermitente. A internet tá igual o Vasco, tá intermitente. Não, mas me disseram que você caiu porque é do Vasco, cara. Se fosse do Fluminense, não caiu, não. Eu imagino que falaram de mim enquanto eu estava fora do ar aí. Cláudio Cavalo, meu amigo, gosto tanto de você. Nunca falei mal, né? Tu tem que ver as mensagens. Cavalo, tentei te defender aqui. Pois é, a Cote foi de Laranjeira. Vem dizer Laranjeira pra cá, não, pelo amor de Deus. Pô, tá lá no Laranjeiras está no Vasco, cara. O Cavalo, então, fala, a gente está falando do Vasco, Botafogo. O que você achou do jogo, cara? A gente quer ver a sua opinião aí como vascaíno. Então, antes de eu falar do Vasco e Botafogo, eu queria deixar aqui registrado por nosso belíssimo empate contra a Caldense. Estamos na próxima fase da Copa do Brasil. Tá? Já estamos na próxima fase, ou seja, cabeça tranquila, entendeu? Tá tudo certo. Não foi uma boa apresentação, mas como diz o Cote, deu para o gasto. O importante é que está classificado. Como é que é o nome do time que o Vasco empatou? Caldense. Poços de Caldas. Lá de Poços de Caldas. É o time de uma sorveteria, self-service que tem jogaram lá. Jogaram na casa deles, a pressão foi grande, o time saiu bem diante da pressão. Agora é o seguinte, vou falar um negócio em relação ao Vasco e Botafogo. A atuação do Vasco, agora falando sério, a atuação do Vasco da Caldense para o jogo com o Botafogo melhorou muito. Embora tenha sido empate o jogo, mas o time jogou bem melhor, principalmente no segundo tempo. Conseguiu um empate no finalzinho, mas houve uma evolução, assim, sinceramente, já deu para ver uma melhorada. Não está jogando ainda com o time completo, principalmente o Cano, faz uma falta danada. O menino Thiago Reis é novo, da base, não é um jogador do mesmo nível. Leandro Castan também não está jogando ainda, então, quer dizer, ainda faltam titulares que vão entrar no decorrer do campeonato. Parece que contra o Macaé, também o Cano ainda não joga, porque ele está vindo de contusão. O último jogo dele no Brasileiro se contundiu. Mas eu, sinceramente, não pelo resultado, mas pela atuação do time, eu notei a evolução do jogo de quinta-feira para o jogo de domingo contra o Botafogo. Acho que chegando a galera aí mais cascuda e de melhor nível também, a gente consegue dar uma melhorada aí. A verdade é que eu acho que o campeonato carioca, claro, né, não vou desmerecer o campeonato carioca não, porque eu acho importante. Mas assim, a fase que está não é uma fase que define absolutamente nada, né? Ganhar do Resende de 4, como o Flamengo, ou empate Botafogo e Vasco, nessa situação, eu acho que não mostra nada do que vai ser daqui para frente, né? Mas é aquela coisa, é jogo de você botar na prateleira, né? Como você ganhar o campeonato carioca, tá lá, campeão carioca,
Isso é importante, eu acho isso importante. Mas que eu acho, assim, discordando um pouco aqui do meu amigo Cavalinho, já te defendi, agora vou discordar um pouquinho. Eu já acho que no jogo contra a Caldense, de Poços de Calda, terra do Requeijão, você não lembra, não? Requeijão, Poços de Calda? Sim, aí o que acontece? Então, o primeiro tempo do Vasco, aí eu notei uma evolução. Eu senti o Vasco jogar mais ou menos como o Cabo, né? Pois é, mas o segundo tempo caiu muito, Marcinho. No segundo tempo caiu muito, mas eu acho o seguinte, eu acho que muitos fatores, a parte física do Vasco vem ruim desde o ano passado. Essa mudança de comissão técnica, você acaba atrapalhando, você não teve uma boa preparação na pré-temporada, e você começa a mudar os profissionais, cada um chega com uma metodologia e o time acaba não se acertando. Você repara que o Vasco tem, desde o ano passado, o segundo tempo morre, né? As pernas, muita cãibra para lá, cãibra para cá. Aí o que acontece? E além do mais, tu viu o campo lá do Caldense? Da Caldense? Então, é um gramado diferente da grama de hoje. A grama é da altura do meu carro. A grama é mais fofa, mais alta, que os mineiros lá, igual meu amigo Fabiano, que é mineiro, os mineiros lá falam assim, pô, isso é grama de jardim. Então, quer dizer, a grama de jardim lá, com físico ruim, meu irmão, é cãibra certa. Agora, contra o Botafogo, achei que o Vasco só começou a jogar melhorzinho mesmo do meio para o final do segundo tempo. Mas que o Botafogo deixou. Botafogo deixou o Vasco jogar, bicho. Eu acho que o Botafogo teve chance de ganhar o jogo, mas o Vasco também, sinceramente. Assim, acho que os dois tiveram oportunidade para ganhar. O Botafogo também. Eu concordo com o Flavinho, né? O Botafogo deu uma caída no meio do segundo tempo em diante, e aí o Vasco melhorou, né? Porque em relação ao jogo, né? Sim. Fez o gol, foi bola na trave. O Botafogo foi melhor no primeiro tempo. Eu achei em parte. Bom, seguindo aqui no nosso Campeonato Carioca 2021, teve um golaço do Ganso, né? Contra o Bangu. Fala aí, Cote. Porque o Ganso não gol de Fred. Dele, né? Aí ele vai e faz um gol, e é golaço, né? Porque foi o Ganso que fez o gol. Pô, ele só deu uma chapada, né? Se ele não faz aquele gol ali também, pelo amor de Deus. Agora, o problema todo é que a jogada... Pô, o que me preocupa não é nem o fato do Ganso ter feito o gol. O que me preocupa é que no Fla-Flu o Igor Julião fez um gol e agora ele deu assistência pro gol do Ganso. Daqui a pouco vão achar que ele é craque. Aí, porra, vão escalar o cara toda... Vai botar o cara no meio campo. Porra, isso é um perigo. Porra, ele é jogador bom pra jogar contra o Vasco, que a vitória é certa. Agora, aí não, pra jogar contra o Boa Vista amanhã, aí não. Mas você acha que você sabe que o Vasco tá 2 anos sem ganhar do Fluminense, né? Só que, pô, mesmo assim você não consegue ter mais vitórias que a gente. Tem que ser 20 anos sem ganhar. Acabou, Cavalinho, acabou. Agora eu sei que quando a minha internet caiu, vocês estavam falando agora do Ganso. Mas olha só, é verdade que o Ganso não joga aquela bola que ele jogou no Santos há uma década. Há uma década que ele não joga aquela bola. Se brincadeira, ele, depois do Santos, falando a boa agora, por todo o time que ele passou foi isso. Ele chega com aquela pompa e tal, joga os 3, 4 jogos, vai pro banco, e aquele clube que ele veio pro Fluminense, da segunda divisão da França, ele não estava nem no banco da segunda divisão da França. Quer dizer, o Ganso realmente, ele tem um histórico, depois daquela fase espetacular, que é sempre isso, ele chega e tal, aí paga um mês, 4 jogos, daqui a pouco vai pro banco, daqui a pouco ele tá nem relacionado. Um negócio muito doido isso dele, realmente. E a torcida do Fluminense já acordou há muito tempo em relação a isso, né? Porque é um jogador que não participa do jogo, não gosta de participar, fica parado no meio campo esperando a bola chegar no pé. A bola chega no pé dele, ele resolve. Entendeu? Ele resolve, ele coloca a mão na cara do gol, vai, mas, porra, futebol hoje em dia, a gente já falou sobre isso, é porque você tinha caído. Mas a gente já falou sobre isso. O Ganso nunca mais voltou. Tinha saído do ar. O Ganso nunca mais. A gente está junto. Eu posso rir porque a gente está junto, Cavalinho. Não, sabe o que eu acho legal nessa história toda, Marcinho? Eu acho legal nessa história toda o seguinte: que a gente está falando aqui do Ganso, do Fluminense e tudo mais, e o Dodô tá fazendo a edição ali, gravando ali uma trilha. Não, ele tá olhando aqui, o tempo livre. Eu tô olhando aqui que o Vasco.
O Vasco é forte candidato a cair para a segunda divisão aqui, é isso mesmo? O que acontece é o seguinte: tá brigando para o Vasco vai enfrentar o Macaé. O Vasco vai enfrentar o Macaé. Vai ser jogo decisão, né? Quem perder fica com o pé na segunda. Não, botando a base para jogar. Calma aí. Peraí. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A cozinha tem que andar junto. Tem que andar junto. Os dois juntos na segunda divisão, bicho. Bate e serve de consolo, o presidente da federação é vascaíno. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Se fosse o Fluminense, ele pisava em cima. Calma não aí. Ainda tem o STJD para jogar o nosso jogo com o Inter, hein? De repente eu vou passar a tela de cima aí. Calma aí. Olha, eu acho que já foi uma vitória. Eu acho que já foi uma vitória o pessoal resolver julgar o caso, mas que não vai dar em nada. Não pode dar em nada, né? Até porque já tem campeão. Vamos falar da próxima rodada que começa amanhã, aliás. Aliás, tem o Fluminense amanhã já em campo. 18 horas. Contra o Resende. Não, contra o Resende não, com Boa Vista. 18 horas lá em Bacaxá contra o Boa Vista. No Rala Coco. Amanhã o Fluminense tem só o Flamengo que joga no Maracanã. O Flamengo não sai para viajar para jogar contra o Tia. Só o Flamengo que joga no Maracanã. Não perde dia de treinamento. Só fica no Maracanã. Só tem que ir a Volta Redonda, Bacaxá, aí joga com o time de Caixa d'Água em Campos, vai para Venezuela disputar o Carioca, vai para Santa Cruz de la Serra e o cacete a quatro. O Flamengo só joga no Maracanã. Vai pro aterro. Agora, olha só, para tudo que é lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Agora, eu acho o seguinte: esse clássico que vai ter quarta-feira, se eu não me engano, acho que vai ser no Milton Santos, né? Não é a mão do Botafogo? Milton Santos. Então já saiu do Maracanã. Não foi para Rala Coco, mas já saiu do Maracanã. Tá satisfeito, Cote. Porra, mas você sair do Maracanã para jogar no Engenhão? Porra, que desvantagem você tem, né? Sem público. Não, vai jogar lá no Buraqueira. Viaja. O Engenhão é do lado do Maracanã, não tem desgaste de transporte, locomoção, não perde dia de treinamento. Porra, vocês querem passar essa revolta de lado. Porra, você quer passar aí de trem? Eu sou tricolor, porra, não passa recibo pra mim. Deixa essa revolta de lado. Rodriguiano. Usando o fraseado do Bruno, nosso amigo Bruno. Bruno Mars. Bruno Mars. É outro patamar. Bruno Henrique. Não, ele falou que é outro patamar. Ele falou que é outro. Mas eu acredito mesmo que o patamar é diferente, porque eles contam. O flamenguista conta igual o sorteio de telecena, já viu? 1, 3, 7, 9, 16, 25. Porque, pô, o cara ganha 7 títulos, é octa. É complicado. Não sabe contar. É igual sorteio de telecena. Você bota lá no SBT, vai lá. Números sorteados, cara. 1, 5, 9, 17. É o Flamengo contando título, pô. Aí bota 8 patamar, outro, ganha 0, outro patamar. Pote, o que eu posso fazer? Se toda vez que eu ligo a internet para saber as últimas notícias do Flamengo, tá aqui: Flamengo bate Madureira no Sub-15 e no Sub-17 conquista título. 2 títulos. Só no domingo. Sabe o que eu acho engraçado? Que você agora tá falando de base. Há 2 meses atrás, o Fluminense meteu 6-1 no Flamengo, dentro da Gávea, foi campeão. Eu não vi nenhum flamenguista falar nisso. Aí o Flamengo tava todo mundo offline. Foi lá na Gávea, meteu... Não foi 1, nem 2, foi 6. O Fluminense meteu 6 dentro da Gávea no Flamengo, foi campeão, e ninguém falou de base. Esse negócio é profissional. Porra. O Fluminense teve um título espetacular essa semana. Campeão feminino sub-18. Título espetacular. A gente já falou, Cavalo. Você caiu, Cavalo. Você caiu. Não, caiu do ar. Já falou. Caiu do ar. Espetacular. Feminino sub-18. Ô, Flavinho, Botafogo e Flamengo quarta-feira. E aí, cara? Botafogo vai chegar? Outro patamar, bicho. A gente vai receber os caras lá em casa e vai botar para ferver lá. Botafogo é isso aí. Cuidado que vão levar peças do banheiro. Vão Cara, não. Escuta essa. Eu falei
no outro programa, que eu tinha tocado na sede do Flamengo e tal, lá fiquei, né, encolhido e tal, aquela coisa estranha, mas tudo bem. Mais uma vez, até com o Sergião Lorosa, Cavalinho, uma programação da Sandra e tal, a gente tocou em General Severiana. Pô, bicho, os caras flamenguistas destruindo a sede, que é a sede mais bonita do futebol carioca, é a sede de General Severiano. Ele chutando, tirando a porta do banheiro. Falei, pô, bicho, selvagens, cara. Os caras, pô, como é que pode, cara? Aí gritando ego dentro da sede do Botafogo. Falta de respeito, cara. Aí, ó. Pelo amor de Deus, cara, respeita o Botafogo, meu irmão. Aqui, só a gente, cara, só a gente que tem, ó, Newton Santos, Mané Garrincha, a gente tem Louco Abreu também, mas tudo bem. Teve também o Túlio Maravilha, tudo bem. Acho que acabou, né? Não vai puxar mais. Acabou, não vai se eu começar a falar aqui do Flamengo, a gente não tem problema para hoje, não. Não tem tempo para o Flamengo. Vasco e Macaé, Cavalo. E aí, cara? Vai ser o... Boas perspectivas. O time vem em boa evolução, boas perspectivas. Não, sério, eu acho que... Placar? 2x0 Vasco. 2x0 Vasco, pode me cobrar aí. Poxa, é chato, hein, né, cara? Acho que a gente não leva gol, e vai vencer de 2x0. Mesmo sim, a volta ainda do Cano e do Castan. Mas eu acho que dá 2x0 Vascão aí. Meu palpite. E por favor, 2x0 Fogão. 2x0 Fogão quarta-feira. Vamos lá. Ô, Cote, olha só. Fala, Dodô. E toma uma coisa. Dodô, fala do placar aí. Fogão bom é aqui de casa. Faz a comida. É o Daco. É o Daco. O gol bom é aqui de casa. Só não pode falar que é bom, né? Então, vamos lá, vamos ver o placar dos jogos. Quero ver, para a gente depois conferir. Fala aí, Dudu. Flamengo e Botafogo, contra quarta-feira. Placar. Cara, o Flamengo acho que vai jogar com o time misto ainda, né? Sim. Com certeza. Acho que a gente ganha de 1x0. Tá na casa deles, né? Não deixar eles... 1x0 tá bom. Fala aí, Flavinho. 2x0 Botafogo. Dois gols de Babi. Agora vem com tudo aí. Tem um placar e Costa. Flamengo e Botafogo? Flamengo e Botafogo? 1x1. 1x1. Fala aí, Cavalo. Flamengo e Botafogo. Cara, eu também vou no empate. Eu acho que esse jogo vai ser 0x0. Cara, jogo duro de ver. 0x0. E Fluminense. Eu quero fazer para encerrar essa primeira parte. Fluminense pega quem? Fluminense pega quem? Boa Vista. Amanhã em Bacaxá, Boa Vista. Boa Vista lá? 3x0 Fluminense. 3x0. 1x1. Boa Vista vem se encrenca lá. 1x1 vai dificultar. Fala aí, Dodô. 1x1, gol de Eric Flores. Eita, se o Fluminense ganhar, vai ser 1x0. O Flamengo respeita o Fluminense, ele fica com o pé atrás, rapaz. Meus Fla-Flus é ai Jesus. Eu tô no seu hino, Dodô. Placar, o Flavinho, Fluminense e Boa Vista. Coisa difícil, assim, eu tava vendo o Cavalinho falando assim, fala assim, pô, Vasco e Macaé, né? Macaé. Cara, ainda pensa. Cara, eu, assim, você tem que chegar lá de bicho mesmo, meu irmão. Pô, Vasco e Macaé, 5x0 Vasco. Bicho, Fluminense, você... Pô, bicho, não dá, a gente tá, não. Bicho, jogo duro vai ser Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, Botafogo ganhando de 2x0. E eu acho que o Fluminense tem tudo para ganhar ele vai jogar Boa Vista. O jogo vai ser o jogo é lá, né? É lá, né? Não, só quem joga no Maracanã é o Flamengo. Só o Flamengo. O Botafogo vai lá também, vai em Volta Redonda, vai viajar. Todo mundo viaja. Exatamente.
O Flamengo joga no Maracanã e o Dodô edita vídeo, né? Dodô, vamos combinar um dia para a gente fazer uma trilha aí pro programa, todo mundo fazer uma trilha aí pro programa, cada um na sua. Beleza, aí vamos fazer e vamos botar no programa. Bom, o programa, como a gente está começando, né, com essa equipe nova e tal, todos são músicos sensacionais e a gente não tem como fugir dessa realidade do músico. O futebol também está latente na vida de todo mundo, né? De todo mundo, todos os músicos. Futebol e música sempre caminharam muito bem. Mas, assim, a história de vocês, até porque para quem não conhece, né? Que eu acho impossível que tenha alguém que não conheça, mas pode ser que tenha um que não conheça a história de vocês. Queria rapidinho que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, começando aqui pelo Cavalo. Da sua história como músico mesmo, Cavalo. Conta pra gente aí se tem como é que foi, como é que tá a sua vida, inclusive, profissionalmente falando mesmo. Cara, comecei cedo pra caramba, assim, aquela pergunta que às vezes fazem pra você, assim, né, já me fizeram, se você não fosse músico, o que você seria? Você já fez alguma coisa paralelamente? Assim, eu realmente não tenho essa resposta, porque assim, comigo foi muito, muito novo. Assim, eu com 13 para 14 anos já tocava, e aí com 17 anos eu estava tocando com o Jorge Aragão, que foi meu primeiro artista que eu toquei, né, assim, de projeção, vamos dizer assim. Então, quer dizer, eu realmente, assim, as coisas aconteceram muito, muito cedo, assim, muito, muito precoce, e de lá para cá, assim, fui emendando vários trabalhos, enfim. Luiz Aposto, Jorge Versilo, Simone, Erasmo Carlos, uma galera aí. Agora, falando assim, atualmente, né, cara, assim, vou ser sincero, é uma realidade, que assim, a coisa do músico, acho que todo mundo aqui sabe disso também, ela tem essa não é instabilidade, né, mas momentos que você vive diferentes, às vezes um monte de coisa ao mesmo tempo, às vezes nem tanto, e, enfim, às vezes muito show e menos gravação, às vezes mais gravação e menos show, enfim, coisa da aula também. Agora, vou ser sincero, esse momento atual que a gente está passando é uma coisa para mim inédita, assim, eu estou tendo que aprender, que me reinventar também, e reaprender, porque essa é uma rotina, acho que para todo mundo não só músicos, em geral, mas para nós, desse meio, cara, eu comecei a viver uma rotina que realmente eu nunca tinha vivido na minha vida, que é, assim, não tá atuando, aquela rotina de viagem, sai, não sei o quê, segunda-feira, sai, não sei o quê, você vai durante a semana gravando e tal, e de repente isso para, né, de uma maneira repentina, assim, e você tá picotando o começa som do a ter cavalo, que buscar. Não sei se para vocês, para mim tá picotando aqui, congelou. Tá um pouco. Um pouco, mas tá dando para entender. Bom, então, assim, de reinventar uma coisa para mim, assim, falando do momento atual meu, é que, assim, essa coisa da gravação online, né, gravar de casa, é uma coisa que eu dei um upgrade nisso, assim, eu dei uma corrida atrás, uma evoluída nisso, porque antes da pandemia isso já acontecia, sim, mas você acaba tendo uma rotina, vamos dizer, presencial, que não é uma coisa tão frequente como agora, por exemplo, pelo menos para mim. Então, assim, eu acho que se eu tenho algumas assim, coisas positivas para tirar do momento atual, é isso. Agora eu acho que eu cresci e tive que me reinventar em coisas que eu não fazia tanto, ou que eu não... Congelou? Não, mas pode encerrar. Agora congelou. Então é isso, assim. Eu acho que eu... Voltou? É melhor chamar ele mais tarde. Mais tarde. Mas eu vou entender a ideia dele. Valeu. Eu queria, assim, esse papo é para a gente colocar as coisas em pratos limpos aqui. Quem são? Olha quem está aí. O Cote, fala um pouquinho da sua vida também como músico, como a sua história um pouco, para a gente apresentar aqui para o pessoal quem é Cláudio Cote, guitarrista, produtor musical,
tricolor. Atualmente a gente está de molho, né? Foi o que o Cavalo falou, né? A gente nunca viveu um momento desse. Gravação online, eu tive que trazer muita coisa do meu estúdio. Tem um estúdio de produção musical lá perto da casa do Márcio, lá na Taquara, em Jacarepaguá. Bem legal. Vários CDs lá produzidos, CDs. O CD que mais rendeu, assim, foi um CD do Nabi Clifford, da área do reggae, da Reggae Music, né? Que saiu pela Indie Records, lá com o nosso querido Liber Gadelha, que infelizmente nos deixou recentemente. Pai da Luísa, que o Cavalo conhece bem. O Cavalo tocou com a Luísa há bastante tempo. E eu consegui nessa produção uma brecha ali no meio do reggae, que é um meio fechado ali, né? É um meio que a galera escolhe meio que a dedo. E eu aprendi muito ali com o Nabi. Graças a Deus consegui meu nicho ali nesse meio. E como músico guitarrista, eu atuei com MV Bill, com o próprio Nabi Clifford durante 10 anos, algumas com Preta Gil, Lorde K, e uma galera bacana aí, tributo a Tim Maia, algumas coisas bem legais. E fora as gigs que são montadas assim, de artistas não muito famosos que a gente monta, inclusive ao lado do Cavalo. Eu ainda não tive o prazer de tocar com o Dodô, nem com esse baterista botafoguense sensacional aí, cara, gente boa que eu tô conhecendo agora, Flavinho. E o Marcinho, a minha história de músico começou com o Márcio, né? O Márcio foi meu professor de guitarra. Eu também. O Márcio foi meu professor de guitarra. E diga-se de passagem, um excelente professor. Excelente professor de guitarra. Aprendi muito com o Márcio. Teve muita coisa esse cara aí. O Marcinho, a gente teve uma banda lá no início dos anos 80, não me recordo, no final dos anos 70, chamada PH7, que o Marcinho, eu era guitarra base e o Marcinho era guitarra solo. Aí tinha uns amigos lá. Era uma curtição. A gente começando a nossa carreira, nem imaginava onde que ia dar isso. Mas basicamente piscina, hoje... Né? Na beira da piscina, pô, uma delícia. E aí agora eu tô mais focado no lance da produção musical, né? Porque a gente teve que se reinventar, né? Produção online, a galera manda para cá, e o e-transfer para lá, o e-transfer para cá, e como é que vai fazer? Eu só vou no estúdio para gravar voz e se tiver que gravar bateria, né? Porque eu preciso da sala, microfonação, aquela coisa toda. E a voz não tem jeito. Pois é, mas aí que tá, cara. Assim, a minha produção online eu faço da minha casa. Eu tô no meu quarto aqui. Então eu montei um esquema aqui e a minha mulher, com esse negócio de corona, essas coisas, é uma paranoia que a gente até entende, né? Então, para entrar aqui em casa, meu irmão, é difícil, né? Eu saio, eu tenho que já chegar em casa tirando roupa, sapato e tal. Eu acho correto. Então, para gravar voz aqui em casa, eu já gravei, por exemplo, um cantor argentino chamado Juliano Torres, um cantor muito legal. O Cavalo acho que já tocou comigo, com ele. Juliano Torres. O cara abriu o show do Julio Iglesias. O cara é um cantor de mão cheia, já gravou com o Sullivan em Massadas e tudo mais. E a gente fez a produção dele, ele gravou a voz toda aqui em casa, mas foi num outro período, né? Agora a gente não pode se dar mais ao luxo disso. Tá complicado, gente. A nossa vida de músico e produtor tá complicado, porque aquela graninha que a gente fazia extra, né? Acompanhando um artista aqui, outro ali, uma bandinha ali, fazendo uma noite. Acabou. Acabou. E sabe Deus quando vai voltar, né? E isso, só a gente que vive disso sabe como é que isso onera o nosso orçamento. Então a gente tem que se reinventar, né, cara? É complicado. Cláudio Cote, eu quero saber a história desse cara também, que é sensacional, que grava bateria em casa, inclusive, né, Flavinho? Estamos aqui gravando em casa. Por isso que ele falou, grava aqui. Agora eu entendi, Flavinho. Desculpa, Flavinho. Agora que eu entendi. Manda. Bom saber, Flavinho. Bom saber. Ele tentou dar a cavalo, você não entendeu. Ele tentou dar a cavalo, você não entendeu. Ficou no VAR, não rolou. Mas é bom saber. Aliás, eu quero deixar registrado aqui que um dos caras que me incentivou, enfim, que foi fundamental nesse meu start, a gravação online, foi esse batera que tá aí.
falando aí, grande Flavinho, sem dúvida nenhuma. Te amo, Quando eu for entrevistar no Bial, eu vou falar isso. Ó, foi o Flavinho que deu start. Vamos convidar um dia o Heitor para participar. Hein, Cavalo? Vamos convidar o Heitor para participar aqui, que aí o Heitor leva para o Bial isso tudo. Hein? Bial, pode crer. Verdade. Fala aí, Flavinho, e um pouco dessa história aí para gente. Então, assim, cara, é uma coisa legal, assim, porque é o seguinte, a minha história era para ser jogador de futebol. Era para o meu pai, sempre quis que eu cheguei a treinar no infantil, num Peixe de Leite do Botafogo, com o núcleo do Botafogo que tinha lá em São Gonçalo, onde eu nasci. E, assim, eu cheguei a fazer um teste no Botafogo, mas lá em Marechal Hermes ainda, só que, assim, eu era pro infantil do Botafogo, só que eu era muito novo, e, assim, eu queria estudar também. E, na época, havia essa história, assim, de ou você estuda ou você joga futebol, assim, tinha essa coisa, assim, de não dá tempo, enfim, os clubes não se interessavam também em manter um jogador de futebol no colégio, então, assim, era viver para o clube, então, meu pai forçava uma barra e tal, mas a minha mãe, minhas irmãs, não, ele tem que estudar e tal, e aquilo foi se diluindo e tal, e eu acabei deixando um pouco isso de lado. Mas, assim, a coisa da música, ela sempre foi muito presente lá em casa, por causa da igreja, e porque meu pai é fã do Jackson do Pandeiro. E, assim, eu me lembro como é que pinta a bateria nessa história toda. Além da presença do Jackson do Pandeiro, assim, na minha vida, assim. Aliás, a primeira vez que eu subi ao palco foi com o Jackson do Pandeiro aqui em Niterói, num projeto Barca das Sete, e meu pai me levou para conhecer o Jackson do Pandeiro, aí eu cantei para ele, assim, ele estava se preparando para subir o palco, aí eu cantei para ele, aí ele falou assim, canta, cabritinho, falou para mim, devia ter uns 5, 6 anos, e eu vi o show do palco, né, o show do Jackson do Pandeiro no palco. Mas a música, ela sempre traçou um paralelo com o futebol, tanto que, assim, tinha uma vinheta no Esporte Espetacular há muito tempo, acho que eles ainda usam o mesmo tema, eu não sei o nome da música, que fazia pá, 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 e vinha uma virada, né? Pá, 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 tá, 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 Esporte Espetacular, assim, não? A vinheta do Esporte Espetacular, o tema era isso. E eu ficava assim, alucinado com a virada da bateria, né? Já naquela época. Mas eu comecei muito tarde, eu acho que comecei a estudar com 18 anos, e assim, com 22 anos, eu comecei a fazer baile, né? E aí, trabalhando num trabalho que não tinha nada a ver, assim, um garoto, mas querendo outras coisas, até que, teve a parte ruim, que foi a perda de um irmão que eu tinha. Esse jogava muita bola. O Fernando jogava muita bola. E ele também meio frustrado, né? Ele era 9 anos mais velho que eu, meio frustrado, assim, de não ter feito o que ele deveria fazer, que era jogar futebol. Quando ele morreu, eu falei assim, cara, eu vou tocar. Eu vou fazer o que eu quero fazer. E botei isso, larguei tudo que eu estava fazendo e comecei a viver de música, não sei o quê, correndo atrás. Aí, conheci o Cavalinho, depois, sei lá, isso eu tinha 20 e poucos anos, 23 anos, mas acho que com 25 anos eu comecei a trabalhar com um nível mais profissional, com algumas pessoas aqui, alguns artistas, a Fátima, aqui de Você conheceu na Fátima? Foi na Fátima Regina, foi com Fátima Regina. E aí, cara, assim, desde então, esse processo, graças a Deus, aí, Celso Fonseca, Sandra de Sá, Maria Creuza, a gente viajou bastante. Tem um trabalho que eu fiz e faço com o Alex Malheiros, e depois com a filha dele, Alex Malheiros, baixista do Azimuth, e a gente viajou pela Europa. Então, assim, mas para finalizar,
resumindo essa história, para finalizar, a coisa que mais, assim, fazendo um subtotal dessa história toda, a coisa que mais me marcou é a minha graduação em licenciatura em música. Foi uma coisa assim que emocionante para mim, dentro da minha família também, porque éramos 6 filhos, eu perdi o meu irmão, e agora 5 filhos, 5 professores, sabe? Música, história, acho que matemática, e agora eu não me lembro. Enfim, somos 5 professores na minha casa, né? E você estava falando assim das perspectivas da gente. Assim, eu estou adorando gravar aqui em casa, fucei pra caramba, gravo vídeo, edito vídeo, corro atrás dessas coisas, mas a coisa que está me fascinando, assim, claro que eu gosto, quero tocar, continuar tocando. Acabei de gravar aquela live do Macau, que eu estava falando com o Márcio, foi maravilhosa. A gente levantou um show em 3 dias, assim, muito bom. Mas, assim, o que está me movendo é a educação musical. Eu estava falando com vocês antes, um pouco em off. Eu tive resolvendo umas coisas da questão da lei, da Aldir Blanc, minha contrapartida, e hoje eu tive em 2 escolas. Eu vou apresentar quarta-feira e quinta-feira. E eu adorei o universo da escola. Tem poucos alunos por causa da pandemia, né? E, pô, cara, aí eu tava assim, aí tirei um par de baquetas, o Macaco Branco até me deu, Cavalinho. Ele me deu algumas baquetas, eu vou presentear com as crianças, né, com algumas baquetas e tal. Aí as crianças já ficam, assim, querendo saber o que você é, quem você é, por que você está aqui, o que é isso na sua mão, sacou? Então, eu acho que isso é o meu combustível. Eu acho que esse é o meu caminho, sabe? Como educador, como professor de música, e é isso está me empolgando. Adoro fazer música e quero enveredar por esse caminho. Música e futebol. Maravilha. Agora, eu quero chamar aqui as teclas, né? Meu amigo Dodô Moraes. Fala aí, Dodô, um pouquinho da sua vida musical. A gente, quem não te conhece, saber um pouco quem é o Dodô. Quem não te conhece, que te conta. Rapaz, eu já nasci já no meio da confusão, né? Eu nasci no meio da bagunça. Família só de músicos, né? Meu pai é músico. Ele nasceu numa família de 8. O seu pai não é músico, seu pai é o J. Moraes. Ele nasceu numa família de 8, né? 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres. 5 homens músicos e as 3 mulheres casadas com músicos. Aí já viu, né? Aí você tira daí. Aí tira daí que. Hã? Realmente não tinha como fugir. Não tinha como fugir. Não tem. Estava cercado. Não, e aí. Antes da pandemia, cada irmão teve uma média de. Cada irmão teve uma média de 3 filhos. Pelo menos 2 viraram músico. Então, assim, se você quiser, dá para pegar da família assim, de primo, tio, primo e adeptos, né? Os cunhados, não sei o quê, dá para fazer 5, 6 bandas. Uma big band. E a sua história como músico, Dodô, assim, com quem você tocou? Como é que foi como que foi a sua evolução? Cara, eu comecei tocando baile, fui morar em São Paulo para tocar, sair de casa. Meu pai não queria. Vai viver de música, rapaz? Tá maluco? Rapaz. Aí acabei indo para São Paulo, fiquei 1 ano morando lá para tocar baile, acabei voltando e tal. Foi quando eu comecei mesmo a ganhar dinheiro, entre aspas, né, com música. E aí comecei a trabalhar chegando aqui no Rio, entrei em baile, fiz todo aquele percurso que todo músico faz, né, baile, barzinho e não sei o quê.
E o primeiro artista que eu toquei foi o, assim, conhecido, foi o Elson do Forró God. Amém, quanto tempo eu não te vejo. Elson do Forró God. Pô, pode crer. Vascaíno. Aí depois eu fui acompanhando Elimar Santos, teve um monte aí, gente, lembrar de cabeça, mas o cara que eu fiquei muito tempo foi o Zé Ramalho, né? 20 anos lá. Na banda. Acompanhando o Zé, mas assim, a gente pega, vai, faz outros, apesar dele não gostar muito, né? Não gostava muito da história de músico dele acompanhar outros, mas a gente vai... É o Avorrai? 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 É o Avorrai. Aí, enfim, é isso aí, a gente vai... E a nossa pandemia aí foi. Dudu Constant, né? Que tá lá, o Dudu. Batera? Não entendi. Eduardo Constant, é o Batera que tá lá ainda? Dudu Constant, o chato. O cara é chato. Bom, eu sempre chamei ele de chato, até hoje. Qual é chato? Eu pedi vocês para falarem um pouco, porque a gente fala e às vezes as pessoas estão assistindo e não têm essa noção de quem vocês são, né, quem vocês representam na música, que eu acho... Tem o Márcio também, mas o Márcio eu prefiro que... Pode falar, Flavinho. Toquei muito com o tio do Dudu. Fernando. Qual? Eu também. Qual? Fernando. Fernandinho. Também toquei. Foi meu parceiro, grande botafoguense, parceiro de quarto nas viagens pela Europa. Toquei muito com o Fernandinho também, Zé Carlos Bigode e Fernandinho. Sou amarradão nele, cara. Tem que falar qual é o nome do tio, porque são vários. Então, eu pedi para falar um pouquinho sobre isso, para a gente ficar mais em casa, mas isso não vai acontecer de novo, né? Não vou entrevistar vocês, mas é legal para que as pessoas conheçam um pouco, saber, né, o potencial de vocês na música e também no futebol, porque deu para ver que todo mundo tem uma ligação, até o Flavinho já quase foi jogador de futebol e tal. E agora, para encerrar, pessoal, o nosso programa de hoje, eu queria, assim, é uma coisa que é meio comum, uma frase meio comum, né? Mas uma história engraçada, cara. Eu vou escolher um para falar, para a gente não falar com todo mundo. Vou escolher o Cote, porque o Cote é tricolor, né? Tá aqui, mora aqui pertinho de cá, Laranjeiras aqui pertinho. O Cote, fala pra gente, você tem uma história, cara, engraçada que acha que dá para contar no horário atual? Cara, tenho várias e tem algumas até... Tem crianças assistindo, né? Só do cavalo eu tenho umas 30, né? Mas enfim, eu vou contar uma história engraçadíssima, cara, que foi mais ou menos em 95, 96. Eu tocava com aquele ator Rômulo Arantes. O batera era o Cadu Moliterno e na gaita tinha o Marcelo Serrado. Então eram 3 atores da Globo. Cara, a gente viajou o Brasil inteiro fazendo show. A gente viajava quinta, voltava domingo. Era assim, e tava no auge aquela novela 4x4, os caras... Pô, a gente ia para Portugal, que a novela tava estourada lá. E numa dessas, cara, pô, viaja para lá, viaja para cá, a gente voltando, se eu não me engano, de Fortaleza. Acho que foi de Fortaleza. Cansado, né, cara? Domingo, entra no avião e o nosso pianista, o nosso tecladista era o Roberto Alves. Não sei se vocês conhecem o Roberto Alves, que gravou Bem Que Se Quis com a Marisa Monte. Um baita pianista, né? O cara completamente doido, né, cara? Completamente doido. Meu amigo Roberto Alves. Tomara que ele veja isso, que ele vai lembrar. Então, o Betinho, pô, ele gostava de fazer social no avião, gostava de, pô, Roberto, senta aí, cara, tá enchendo o saco dos passageiros. Não sei o que, ia nas meninas, conversava com as meninas, falava e tal. Pô, aí eu cheguei cansado, entrei no avião para voltar pro Rio, aí tinha na poltrona de trás 2 caras, assim, eu olhei, os caras meio, né, um visual meio estranho, assim, uma barbicha grandona, os cabelos grandes e tal. Aí eu não quis ficar olhando muito, aí eu sentei, os caras conversando baixinho, aí me deu uma paranoia achando que os caras iam sequestrar o avião, cara. Eu falei, porra, esses caras vão sequestrar o avião, meu irmão. Porra, os caras falando baixinho e tal. Tinha acontecido alguma coisa na época que eu não me lembro, porque eu tava nessa paranoia. Eu falei, pô, esses caras vão sequestrar o avião vai cair, eu vou morrer. E começou a me dar síndrome de pânico dentro do avião. Aí veio o Rômulo Arantes. Aí o Rômulo vai e senta atrás de mim, que era poltrona tripla, e senta do lado dos caras. Eu falei, pronto, agora fudeu, vai
vai render o Rômulo, vai render o avião e tudo mais. Aí daqui a pouco o cara começa a conversar com o Rômulo, começa a bater papo e tal. Eu fiquei mais tranquilo, né? Eu falei, porra, legal. Pelo menos fez uma amizade ali, pô, a gente vai ser o último a morrer, no mínimo. Aí nisso, cara, vem o Roberto Alves, lá da frente do avião, a gente estava do meio para o final do avião, vem o Roberto Alves, né, pô, falando da poltrona, de um lado com o outro, tal, com as meninas e tal. Aí chega na minha frente, mais ou menos no corredor, aí eu escuto o Rômulo na poltrona de trás e fala assim, e esse cara que tá em pé aí é meu produtor musical, Roberto Alves. Aí o Roberto Alves, legal, tudo bem, muito prazer, tudo bem. Ele tá voltando de um show também, o Roberto. Ele tá voltando de um show também, o Roberto. Você é músico? Aí o cara ficou ofendido, né? Eu sou o Benito de Paula. Aí o Roberto vira pra ele e fala assim, porra, é mesmo? Minha mãe te adora, cara. Pô, acabou de encerrar, bicho. Pô, aquela foi lá. Com a Benito de Paula, sensacional. Pô, essa foi... Excelente compositor. Excelente compositor. Muito bom. Bom, pessoal, obrigado, viu, mais uma vez. Semana que vem, segunda-feira, estaremos em mais um Futebol por Músico. Todo mundo que assistiu aí, obrigado pela companhia. Pode divulgar à vontade que esse programa está aí para ficar. E a galera da música, né? Vamos fazer uma tabelinha de música aqui, mas não vai ser aquela tabelinha futebol por música, não. Vai ser por músico mesmo, e aqui a tabelinha vai ser mais profissa, né? Então tá, pessoal, obrigado para todo mundo. A gente se encontra na próxima sexta e segunda-feira. Abração, galera. Valeu.